episódio anterior, tivemos uma entrevista com o nosso querido Capitão Miguel, que nos mostrou e contou detalhes de algumas reparações que foram feitas no iate. E no programa de hoje vamos continuar essa descoberta pelo nosso iate, juntamente com o Capitão Miguel. E como vocês já têm uma ideia, como eu e o Breno somos pessoas bem curiosas, vamos fazer bastante perguntas para o nosso capitão e ele com certeza vai tirar todas as dúvidas. Então, outra vez. Da proa para A popa. parte de trás então do navio. A parte de trás dos navios, sim. Chama-se- Das embarcações. É isso aí. Então a gente está aqui para mostrar um pouco desse espelho, basicamente, porque eu consigo me ver. Este está um bocadinho salpicado de água, porque estamos agora já a lavar o barco por fora, preparar para a pintura. Isso se chama? Isto é um guincho, mas neste caso específico, como só tem esta peça, é um molinete. Molinete. Ok. E ele também tem os cabos. Os cabos vêm ou por aqui ou por ali e depois são passados por aqui com um cabo mais fino inquietado, porque eles são os cabos grossos. É puxado com esse cabo para lhes dar tensão e depois é enrolado nesse cunho. Ah, ok. E a parte de trás, esses cabos também tem alguma coisa interligado com os cabos da frente? Ou é uma zona Não, mais é uma zona extinta? é diferente. Separada. Sempre separados, sempre. Os Certo. cabos da proa funcionam com a proa, os cabos da popa funcionam com os da popa. Certo. E qual é a funcionalidade E às mais ou vezes menos utilizamos no meio também, passar alguns ok. cabos Ok. para que o barco não dance. Ah, então uma das funções desses cabos é fazer com que o barco fique mais estável. Mas quando estamos atracados, Ah, ok. estes cabos que são utilizados com os molinetes e com estes cunhos, só quando estamos atracados. Ok, bom saber disso. Se estivermos atracados de popa, quer dizer, temos um pontão e o barco está assim, estes cabos, utilizamos um cabo daqui, dois daqui e dois dali, que ficam assim. Certo. Com os tais da proa, com a lama, não é? A tal Certo. lama que vinha. A tal lama. A tal lama que vinha. Quando estamos atracados de lado, com um dos bordos só os cabos de um bordo, com as defensas, não é? Que são aquelas boias que costumam ver, ok, chamam-se ok. defensas. Temos as defensas para os barcos não se aleijar nos pontões e nos pardões. E funciona este cunho assim como o outro. Como os outros foram todos tratados, não é? Foram cromados de novo, este foi igual porque já estavam muito... o barco tem quase 50 anos, é um sonho de navio. Estas peças são originais, estavam já muito danificadas, portanto, já estavam cansadas, e então tinham que ser recondicionadas. Olha, mas ficou muito bom. Como eu brinquei, parece o mesmo espelho. Você basicamente se vê, ou seja, está muito bem cromado, está muito bem cuidado. Tá, Muito bom. são novas e agora, claro, estamos ainda em manutenções, depois vai levar umas capas para protegê-los ainda mais, a ver se tão cedo E se mantém essa se proteção? mantém. Ok. Estas peças por onde, aqui, estas zonas, claro que está, que tem uma proteção também em inox, Aqui, estão né, lá dentro guardadas. Toda esta zona teve que ser aberta para tratarmos, porque, como é lógico também com os anos já estava com uma certa corrosão, estamos a tratar disso, depois é tudo fechado e nota-se apenas aqui uma borda cromada em inox com este material. Ah, ok. Muito bom. Não se importe com o barulho, é porque está a decorrer muitas obras aqui. Mas São também tem vários um lugar. barcos também aqui à volta. São vários barcos à volta que estão aqui sempre em obras. E também é um lugar
E é onde seguia, basicamente é onde é a casa do capitão, né? Que é a cabine. É. A Vamos cabine até cá. onde dá a ponte. Então Vamos à ponte. vamos à ponte. Vamos. Normalmente andamos descalços dentro do navio, estamos no estaleiro, é muito complicado andar constantemente a tirar, calçar e a descalçar os sapatos, de maneira que temos estas passadeiras assim para proteger todas as alcatifas, não é? Eu já tô aqui na cadeira do capitão, só comandando, tô brincando. Então, capitão, aqui nós estamos Na ponte. onde tudo, o comando todo é dado aqui, É. né? E eu tô vendo aqui algumas alterações desde a última vez que a gente veio. Por exemplo, não tínhamos isso. Não. Por que que vocês colocaram isso? Pra que que isso serve? Esta pega é uma pega pela mesma razão, Lírio, que nós lá em baixo pusemos a guarda no fogão, Exatamente. cá em cima ainda abana mais. Não é? Ah, pois, Quando ele não porque vai, estamos a mais, ponta- mais alto. E então é uma maneira, nós não temos nada para nos agarrarmos. Não podemos aqui não convém, porque são os aceleradores, Ah, então aqui... não convém de maneira nenhuma anda-me só agarrar-se aí. Pois. E então tive que fazer uma guarda, que isto até é forte, por uma só está aqui, apoia-se. E além dessa vantagem, tem outras vantagens, que muitas coisas que às vezes que estavam aqui em cima, que às vezes ponho aqui livros, não é? Os livros quando estou a navegar, há livros para tirar Pois, dúvidas, eu também vi. ponho e as coisas escorregam. De maneira que pusemos esta guarda e ali estava a falar nas cadeiras. Pois, eu também reparei que da outra vez que a gente veio aqui no barco, nós tínhamos aqui duas cadeiras pretas e eram bem grandes. Por que que o capitão decidiu colocar essa cadeira? Eu tô vendo que ela é branca, é diferente, né? Uma razão particular também. Conforme eu gosto muito na casa das máquinas, dos níveis, tenho essas manias de saber. Também tenho a mania de tentar ter as coisas o mais original possível. Sim. As cadeiras que aqui estavam, as duas cadeiras que aqui estavam, eram demasiado grandes e não eram muito náuticas, apesar de fazerem a sua função impecáveis. Mas os apoios eram demasiado grandes e Pois, eu ocupava lembro. muito espaço. A primeira razão. A segunda razão é que a outra que estava no lugar dessa estante obrigava a que toda a biblioteca de navegação estivesse no escritório. E isso não dá muito jeito quando estamos a navegar. Eu às vezes preciso de consultar coisas muito rápidas, não tem nada a ver com regras, mas tem a ver com marinas novas ou zonas novas onde nós planeamos ir, e eu tenho que ir sempre a estudar por causa dos rumos e por causa das condições atmosféricas que possam lá estar, por causa dos portos, dos fundos, das atracagens. Há muita coisa que tem que ser preparada. Convém preparar. E então optei por... Como descobri que esta era a cadeira original mesmo deste navio, ainda estava guardada, consegui trazê-la para aqui, para montá-la no sítio dela, e esta estante também era do navio, e então tentei recuperar a Já ponte, tá tudo mais prático. mais prático, e tentei recuperar a ponte como ela era originalmente. E eu reparei aqui também, isso daqui também não tinha. Essa estantezinha aqui com essas várias divisões também não tinha. Eu fiquei curiosa, o que que é isso? Esta estante
já tinha estado cá e depois saiu porque realmente ela tem, o único pequeno problema que ela tem é quando o barco abana, às vezes as bandeiras caem. Sim. E então temos de estar a apanhar. Mas e este código de bandeiras é obrigatório, está nos navios, se for preciso. E há quem tenha às vezes dentro de um saco de plástico ou dentro de uma caixa, desorganizado. E assim uma pessoa sabe, se precisar de uma bandeira muito rapidamente, por isso é que elas estão assim. Todos os navios, a partir de um certo tamanho, têm que ter este código de bandeiras e convém ter, depois vai de cada um, convém tê-los organizados, porque se imaginar a quantidade de bandeiras que aqui estão, todas dentro de um saco, e se nós precisarmos de um A, demoramos ali meia hora a encontrar os rolinhos, não é? Entendi. De maneira que assim está organizado. Se eu precisar de um A, se precisar de um M, está aqui, Mike, Romeo. Uma pessoa pega e Foxtrot. São os nomes, as letras nos navios, as letras correspondem sempre a um nome. Quando temos que comunicar, é um código internacional de palavras que toda a gente conhece. Portanto, senão um dizia Romeu, o outro diz Romã, o outro diz aquilo que lhe apetecer, então estas palavras são internacionais. Entendi. É um código de Toda a gente bandeiras. já conhece. Esta bandeira corresponde a capa, não é? E o capa não é katana, não é aquilo. É aquilo. Então é aquilo. Quando nós queremos dizer uma palavra, não dizemos capa, A, não. Dizemos quilo, alfa. E essas bandeiras são utilizadas em que momento, capitão? Antigamente eram mais utilizadas. Agora é mais uma questão de estética. Podem ser utilizadas para comunicar. Porque cada bandeira corresponde a uma letra. E há bandeiras específicas que querem dizer sinais, não é? Que querem corresponder. Por exemplo, numa também se pode emergência. escrever. Sim. Também pode ser, apesar de hoje em dia é obrigatório porque nunca sabemos, mas hoje em dia tudo é duplicado. Não é? Nós temos 2 geradores, temos 2 VHFs, não é? 2 instrumentos de comunicação. Normalmente as coisas é tudo duplicado. E a eletrónica hoje já facilita imenso o antigamente. Mas não deixa de ser obrigatório e é bonito. E fica bonito, não é? Organizado. É tudo organizadinho. Sim, Faz parte do navio, é uma ponte diferente. Eu vi aqui que tem muita coisa que, por exemplo, temos aqui esses 2 computadores, podemos chamar assim? São ecrãs. Ecrãs. Não são ecrãs, são todos ecrãs. Ok. Interessante. E aqui o senhor vê o mapa, comanda tudo, é isso? Nós aqui temos em triplicado. Um destes, tanto o tamanho não quer dizer que seja mais potente. O tamanho é só uma questão de visualização. Um destes, são 3 que trabalham em conjunto, mas um faz a função dos 3, não é? Normalmente, se for um barco particular, assim, pequeno, uma pessoa só tem um veleiro. Porque facilmente muda de ecrã, muda de página. Aqui é complicado, porque se eu dividir isto em páginas pequenitas, quase não se vê. E eu tenho sempre um a trabalhar na carta. Quando estou a navegar junto à terra, tenho a mostrar com a sonda, a mostrar-me os fundos, e o outro sempre a servir de radar. Com o radar, portanto, o ecrã. É tudo um liga o outro. Estão todos ligados e então, em vez de ter todos a funcionar num, temos assim separado. Vê-se maior, é mais fácil, não é? Mais seguro. Por acaso agora nós temos aqui, tem essa do lado de fora, tem aqui essa tela de proteção. Obviamente que quando entramos em viagem isso sai. Então temos aqui uma vista lindíssima, né, capitão? E falando em vista, eu reparei aqui que nós temos aqui um monitor com várias câmeras. Ou seja, são as câmeras espalhadas pelo iate. O senhor consegue ter controle. Olha ali o Breno. É muito importante isso para o senhor, capitão? É. Por que as câmeras é importante assim para o senhor? As mais importantes, apesar de elas estarem agora divididas em 9 secções, eu normalmente tenho em 4.
Para Então, ficar maior e depois o senhor também pode clicar em uma, aumentar, né? E então as mais importantes, esta que não se vê, porque tem uma lona lá atrás, é a que mostra a popa. É muito importante quando estamos a atracar, porque apesar de estar sempre o marinheiro a medir, a dizer uma distância, não é? É bom o senhor ver. É sempre bom também ver. Pela mesma razão, estas laterais, como se vê o que se passa aqui à volta, também se vê quando estamos a atracar, ainda mais no Mediterrâneo, que as marinas são todas a entrar de popa e afasta, os barcos estão todos, as embarcações estão todas lado a lado. Esta é a mais importante, que é da Casa das Máquinas. Vemos ali ele aqui está, lá remete. Esta é da Casa das Máquinas, de maneira que costumo ter as 4, dividido o ecrã em 4, quando estamos a navegar. Tem um controle de tudo, ou seja, o capitão tem um controle de tudo, e isso tudo é muito interessante, não é mesmo? E assim nós vamos terminar por aqui e vamos lá para fora. E é isso aí, agora a gente está aqui fora com quem? Com o capitão. E agora a gente vai falar um pouco sobre estabilizadores, certo? Então esse iate é muito grande. E qual é a função desses estabilizadores, capitão? Como o próprio nome indica, o estabilizador é mesmo para estabilizar o navio quando está a navegar. Antigamente utilizávamos este sistema. Também se chamam estabilizadores, para evitar que o navio balance tanto. Estes estabilizadores são ultramodernos, são fantásticos. Eu nunca pensei, antes de navegar com esta embarcação, que isto funcionasse como funciona. Eles estão nesta posição, quando está o barco parado, mesmo em terra, e quando desligamos estes estabilizadores, eles abrem e ficam a 90 graus. Ficam assim. Parece que vai a fazer um grande travão, mas não. E isto porquê? Isto é uma invenção holandesa. Isto é só física. É só física. Estes estabilizadores rodam para um lado ou para o outro. São 4, estão ligados a um computador que controla tudo. E ele sente o navio e então manda rodar a diferentes rotações. Se for preciso, podem chegar a rodar às 1000 rotações. Para um lado e para o outro. E estabiliza o barco de uma maneira incrível. Isso é muito comum em Portugal? Esses estabilizadores nos barcos? Eu não posso precisar, mas eu penso que em Portugal eu não posso ter a certeza, mas eu ia dizer que era o único navio neste momento que tem isto. Olha só, porque hein? É uma coisa muito moderna ainda mas são fantásticos. Nunca pensei que um sistema tão simples, que não é assim tão simples, não é? Mas que pelo menos fisicamente parece simples, que funcionasse tão bem. São incríveis, incríveis mesmo. Muito bom mesmo. E já pulando para uma outra parte da pintura, seu capitão. Ok. Eu sei que já houveram muitos arranjos, vai ser passada uma demanda de tinta nova. Isso é toda vez que faz essa mudança? Não. Normalmente é um trabalho muito chato, muito complicado também, porque o navio é grande. Este trabalho tenta-se evitar ao máximo até que seja estritamente necessário. Mas, entretanto, com os anos, nas embarcações em ferro, vão ganhando sempre uns pontinhos. O trabalho ideal seria para 10 anos. O barco já tem muitos anos. Se eu conseguir tirar com este trabalho 6 anos, sem ter que pintar o azul, acima da linha d'água. E aí está, todas estas pequenas zonas são retoques que estamos a dar. É um trabalho muito moroso, para ficar bem feito, é um trabalho muito moroso, muito chato. Já a pintura da parte de baixo, desta cor que estamos a ver, há várias cores que podem ser aplicadas, todos os anos, é a zona que se chama do anti-fouling, portanto, anti-vegetativo. Esta tinta todos os anos, quando os barcos saem, quando os navios saem da água, e os pequenos também, são lavados e todos os anos têm que levar. Isto é para não deixar criar, chama-se anti-vegetativo, para não deixar criar algas, não é? Porque depois, com o crescimento das algas, atrasa muito e, claro, agrava muitíssimo o consumo dos barcos. Claro, claro. E eu estou vendo aqui também que tem umas correntes. Então, essa é as correntes que o capitão estava a falar no início da entrevista. No início, quando estávamos lá em cima, exatamente. Estas correntes, que não parece que são muito grandes, mas estão aqui a quase 180 metros de cada lado, 180 metros.
e elas são marcadas com algumas cores. Isso tem um porquê? Por uma razão muito simples, Breno, porque quando estamos a meter corrente, este barco não tem um conta distâncias, portanto um conta metros de corrente. Este guincho é um guincho muito antigo e então temos que utilizar esse sistema, a tal coisa como nos níveis, a antiga, mesmo com conta correntes, podem variar. E não há nada como marcar secções, que cada secção de cor corresponde a X metros. Não é? Temos aos 5 metros a sair, a última a entrar, para sabermos quando é que já vem o ferro. Mas depois aos 20 metros, cada um utiliza as suas marcas a distâncias que lhe dá mais jeito. Não há uma regra fixa, um padrão. O que é o padrão é tentar utilizar cores, ao princípio, das zonas que utilizamos mais claras, porque se vêem melhor, e depois já há muito zonas, comprimentos que são muito poucos utilizados, porque não há assim tantas cores, há muitas, mas também diferenciadas, são 7 cores, já utilizamos o azul ou o verde, não há uma regra padrão, cada um faz como lhe dá jeito. Não é? Uma outra coisa que eu vi que o capitão tinha comentado na entrevista, que era... Os tracers, os tais tubos, aqui o bow tracer, porque estamos na proa do navio. E aqui estão elas, são estas hélices que ao meu comando, não é, manual, mexem a proa para bombordo ou para estibordo. Não é? Neste caso, bombordo, estibordo. Neste caso, para a esquerda ou para a direita, não é? Para as pessoas poderem perceber, entender melhor. E ajudem muito como eu tinha dito antes, ajudem muito a arrumar um navio, como é lógico. Nas marinas, né? Nas marinas, como se fosse uma baliza. Correto. Assim como às vezes quando estamos a recolher o ferro, ele com o vento começa a fugir, também temos que utilizar os thrusters para que a corrente não comece a aleijar, não fique, né, num ângulo diferente do que aquilo que queremos. Olha, capitão, vi que houve muitas mudanças e é bom que é mudanças para melhor, correções de certas coisas. Muito obrigado pela entrevista. Eu acho que o pessoal de casa ficou a saber um pouco mais sobre como que é essas manutenções, né, do nosso iate, Maicuriax. Muito obrigado, capitão Miguel. Obrigado, eu, Breno, pela atenção. Então, a gente ainda vai fazer os preparos, né? O capitão Miguel ainda também vai fazer os preparos da nossa próxima rota, não é mesmo? Que vai ser uma grande viagem. Não percam, hein? E nós esperamos que você tenha gostado do nosso programa de hoje e de tudo que o Capitão Miguel nos mostrou. Ah, e lembrando também de todas as dúvidas que o Capitão Miguel tirou, não é mesmo? Porque afinal, aturar eu e o Breno não é assim uma tarefa muito fácil. E claro que o trabalho deles não é um trabalho fácil, principalmente quando está no estaleiro. Por vezes é cansativo, mas é muito bom quando estamos bem dispostos e animados. No próximo programa, vamos ver todo o processo das correntes e âncoras. Como é colocada? Quantos metros de corrente é preciso? Por que nós temos 2 âncoras? Qual o motivo das várias cores diferentes nas correntes? O Capitão Miguel irá responder a todas essas questões. Por isso, não perca! Tchau, tchau! Te esperamos no nosso próximo programa, A Rota.